Olá pessoal, tudo bem? Prazer, sou Rafael Bandeira e sejam bem-vindos a mais um módulo do Extensivo Medicoff. Nesse módulo, a gente vai tratar de um tema complexo, com muitos diagnósticos diferenciais e que é bem desafiador na prática clínica, tá? E que por isso vai ser uma das aulas um pouquinho mais longas desse extensivo, tá? A gente vai falar de diarreia crônica. O que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar de causas principais de diarreia crônica, principalmente a de intolerância à lactose, síndrome carcinóide, colite microscópica, doença celíaca, que é um tema importantíssimo nessa aula, tá? Supercrescimento bacteriano no intestino delgado e intestino irritável. Diarreia, então, gente, a gente pode classificar ela conforme a temporalidade, tá? Menos de 2 semanas aguda, mais de 4 semanas crônica, no intervalo persistente. Podemos classificar a diarreia também conforme a topografia, aquela alta, que é mais de intestino delgado, e a baixa, que é mais de cólon, tá? A alta é caracterizada por ser volumes grandes, com frequência baixa, sem tenesmo aquela vontade de ir e não vai, tá? E às vezes com presença de restos alimentares, já que está no delgado, e que aí às vezes atrapalha a absorção de alguns nutrientes. Já a diarreia baixa é aquela com volume pequeno, mas que fica indo várias vezes, com frequência alta. Tem tenesmo, classicamente pode ter, principalmente se tiver alguma inflamação no reto, e aí também a gente pode ter, se for uma diarreia inflamatória, presença de sangue e muco com mais frequência, tá? Além disso, a gente pode classificar a diarreia pela sua fisiopatologia, tá? Diarreia osmótica é aquela diarreia que classicamente ela melhora quando você para de comer, tá? É uma diarreia que depende de alguma substância osmótica que você está ingerindo a mais, que te faz ter diarreia. Então, se você fica em jejum, ela melhora. Classicamente, a gente tem a intolerância à lactose, uso de adoçantes e medicamentos, principalmente aí a base de magnésio ou vários outros medicamentos. Secretória, a característica principal é aquela diarreia bem volumosa, aquosa, tá? E que não melhora com jejum, porque está sendo secreção espontânea mesmo. Mais clássico aqui para a gente pensar quando tiver secretória, que é aquela diarreia volumosa, aquosa, síndrome carcinoide, colite microscópica, medicações, tais como anti-inflamatório, colchicina, mas um monte de medicamento pode causar. Desabsortiva é aquela diarreia que atrapalhou a absorção, né? Então a gente classicamente tem aquela diarreia por uma esteatorreia, que são aquelas fezes gordurosas, fétidas, que colam no vaso, na verdade. E geralmente o paciente também, outra dica nesses pacientes com diarreia desabsortiva, é que eles têm déficits nutricionais, tá? Aqui os grandes representantes são celíaca, insuficiência pancreática, parasitoses, supercrescimento bacteriano e síndrome do intestino curto. De inflamatória, classicamente é aquela diarreia mucossanguinolenta, tá? Que daí a gente tem marcadores de inflamação. O grande representante aqui é a doença inflamatória intestinal. Também a gente pode ter colite isquêmica, tá? Enterite isquêmica, enterite actínica, tá? Por causa de radioterapia prévia, infecções e neoplasias. E por fim, desmotilidade, aquela por aumento do trânsito intestinal per si, como síndrome do intestino irritável, mesmo às vezes um hipertireoidismo também pode causar uma diarreia por desmotilidade. E, gente, não é tão bem separado na vida real, né? Então, assim, os mecanismos podem coexistir. Por exemplo, a doença inflamatória intestinal pode ser desabsortiva por causa de um Crohn, como também pode ter um componente inflamatório, tá? Principal causa em países desenvolvidos de diarreia crônica é a síndrome do intestino irritável. Em países subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento, a principal causa são parasitoses intestinais, tá? Então, como que eu vou investigar a diarreia crônica, gente? Como eu falei no começo, diarreia crônica sempre é um desafio diagnóstico. A gente vai ter que se guiar muito por anamnese e exame físico, para daí sim a gente pedir exames complementares. Dá para pedir, gente, um mundo de exames complementares para investigar a diarreia crônica. Não dá para pedir tudo isso para todo mundo, tá? Você vai ter que guiar teus exames complementares conforme a tua anamnese e teu exame físico. De exames complementares, gente, vai desde exames laboratoriais, como tipo um hemograma para ver se tem anemia, se tem leucocitose, provas inflamatórias, albumina, B12 para a gente ver perfil nutricional, TSH, porque é diagnóstico diferencial, sorologias virais, principalmente HIV, gastrina, VIP, para a gente pesquisar neuroendócrinos, triptase estérica, para a gente investigar mastocitose sistêmica, que pode cursar com diarreia, imunoglobulinas, uma imunodeficiência comum variável pode cursar com diarreias, com diardias de repetição, antitransglutaminase, que a gente vai falar de doença celíaca, pesquisa de 5-indolacético na urina de 24 horas, tá certo? Desse ácido, que é para pesquisa de tumor carcinóide, que a gente vai falar um pouquinho na frente. Análise fecal, tanto pH, GAP, osmolaridade fecal, para ver se é uma diarreia osmótica ou secretória, parasitológico de fezes, coprocultura, calprotectina, que é junto com leucócitos fecais, mas calprotectina é mais eficaz para isso, para a gente avaliar a diarreia inflamatória, para a gente predizer se tem inflamação no intestino, elastase fecal, uma elastase fecal baixa, sugere para gente que tem uma insuficiência pancreática, tá? Sudam, para a gente avaliar gordura nas fezes, que também sugere um sudam aumentado, um aumento de gordura nas fezes vai sugerir uma insuficiência pancreática, por exemplo, a pancreatite crônica.
testes respiratórios com hidrogênio inspirado, que a gente vai falar um pouquinho para intolerâncias alimentares, para supercrescimento bacteriano, colonoscopia quando indicada para a gente investigar esse cólon melhor, endoscopia digestiva alta, ou mesmo até enteroscopia, a endoscopia digestiva alta para a gente avaliar o duodeno ali, algumas patologias podem acometer o duodeno. Enteroscopia às vezes pode ser necessária quando a gente precisa ver um pouco mais o intestino delgado, ossos de jejum no de ilho, um pouco melhor. Exames de imagem para a gente avaliar o delgado. A gente tem tomografia e ressonância, que são protocolos de enterografia, que a gente chama de enterotômetro e ressonância, também ajuda um pouquinho para a gente ver se tem alguma inflamação, alguma lesão ali no intestino delgado. E aí, da anamnese, por exemplo, a gente já pode avaliar se tem diarreia por medicamentos. Isso é uma causa importante, gente, principalmente no paciente geriátrico, tá? No idoso que tem muito remédio tomando, alguém começou a tomar um remédio novo. Sempre tem que perguntar, começou com a diarreia? Você tem que perguntar, você começou um remédio novo? O que você está usando de remédio? Tá? Por quê? Porque a gente tem uma infinidade de remédios que podem cursar com diarreia. Tá? Desde anti-inflamatórios, tá? Que é uma das principais causas, estatina, colchicina, IBP, tá? Os IBPs podem cursar com diarreia, alguns mais, outros menos. Magnésio, metformina pode cursar diarreia, antiarrítmicos, inibidores de recaptação de serotonina, lítio, levodopa, termogênicos, cranberry, hidralazina, anticolinérgicos, levotiroxina, antibióticos, muito comum antibiótico, tá? Principalmente macrolídeos, por exemplo, pode dar diarreia, tá? O mesartana é um caso legal, porque o mesartana pode inclusive causar uma atrofia de intestino delgado, de duodeno, tipo uma doença celíaca, tá? Então a gente pode ter até uma enteropatia por conta da mesartana. E aí, a anamnese vai ajudar a gente a dar esse diagnóstico da diarreia por medicamentos. Então, assim, a anamnese e o exame físico, principalmente a anamnese, gente, é muito importante na investigação da diarreia crônica, tá? E aí, dentre as causas de diarreia crônica, uma importante que tem ganhado relevância, inclusive nas provas, tem caído todo ano em prova, gente, é a intolerância à lactose, tá? A gente tem que definir 3 conceitos diferentes: a deficiência de lactase, má digestão e intolerância. Deficiência de lactase é quando a gente tem uma redução da lactase do paciente, tá? O paciente tem menos lactase no intestino delgado, tá? E por isso vai acabar tendo uma menor digestão de lactose. Só que isso acontece em má digestão quando tem muita perda de lactase. Por exemplo, estima-se que se tiver até 50% normal de lactase, já é suficiente para uma digestão adequada de lactose. Então, assim, só se eu tiver muito deficiente de lactase que eu vou ter má digestão, e só se eu tiver sintomas associados a essa má digestão é que eu vou ter intolerância, tá? Então, intolerância é quando eu tenho uma má digestão dessa lactose mais sintomas. Sintomas esses que classicamente a gente tem a diarreia, tá? Que é uma diarreia, lembrando, osmótica, melhora com jejum, né? Melhora se você parar de tomar lactose. Mas inclusive alguns pacientes podem ter até constipação, tá? Mas o mais comum é ter diarreia, empachamento, pode ter sintomas também intestinais como cefaleia. Então, assim, cefaleia, uma cefaleia refratária, às vezes pode ser indicação de você pesquisar intolerância à lactose, dores articulares, fadiga, tudo isso pode estar associado, tá? Por que acontecem esses sintomas? Porque por conta da má digestão da lactose vai se acumulando esse disacarídeo, que é a lactose, que vai ser fermentado pela microbiota. E com isso ele tem um efeito tanto osmótico, como também essa fermentação vai liberar muito mais gases, e por isso o paciente tem aquela sensação de gases, na verdade, na barriga. Tá? A intolerância à lactose pode ser por uma deficiência primária ou uma deficiência secundária de lactose. A primária, gente, é o mais comum, tá? A principal causa de intolerância à lactose é a deficiência primária, que isso é definido geneticamente. Algumas pessoas elas têm uma predisposição genética de ter uma redução enzimática progressiva a partir de 2 a 5 anos. Essa redução, para causar má digestão, para causar sintomas, pode demorar anos para acontecer. Então, às vezes, a pessoa pode ter diagnóstico com 15, com 20, com 30, com 50 anos, na verdade. E a nossa microbiota também ela vai se adaptando conforme a alimentação. No idoso, reduz muito o bifidobactério, por exemplo. Então, isso acaba facilitando que tem intolerância à lactose. Tá? Além disso, às vezes, eu tive diagnóstico com 60 anos de intolerância à lactose. Acontece que às vezes o paciente de 60 anos começa a falar para ele, você vai ter osteoporose, tem que tomar mais leite. E a pessoa que nunca tomou leite começa a tomar leite e começa a ter sintomas. E aí que ela percebe que tinha intolerância, que ela nunca foi, digamos assim, ela nunca consumiu muito, digamos, para ter esse diagnóstico antes. Tá? Então, você pode ter esse diagnóstico em qualquer idade. Tá? Deficiência secundária seria aquela deficiência quando a gente tem uma enterite, por exemplo, enterite viral, uma doença celíaca com Crohn, e que por ter uma inflamação no intestino delgado, você acaba tendo e a lactase está mais na superfície do intestino delgado, você acaba perdendo temporariamente a capacidade adequada de digerir lactose. Tá? Então, às vezes, o paciente tem uma gastroenterite, ele vai acabar não conseguindo digerir bem a lactose naquele momento, justamente porque acaba tendo deficiência secundária de lactase. E como que eu dou o diagnóstico de intolerância à lactose?
O mais clássico é a gente ter o quadro clínico e teste terapêutico. Quer dizer, amigão, você tem diarreia quando come leite? Para de tomar leite e vê se melhora. Melhorou? Então, era intolerância à lactose, ok? Ou a gente pode lançar mão de exames complementares, tá? Tais como teste de tolerância oral à lactose, tá? Que basicamente você dá lactose para o paciente e é tipo um teste de tolerância oral à glicose, tá? Só que ao invés de glicose, é lactose. Aí você vai dar lactose para o paciente e faz a curva glicêmica. O que acontece? A lactose é um disacarídeo que, se você quebrar a lactose, forma glicose, tá? Então, o normal, se você digerir bem a lactose, é que essa glicose suba. E o considerado normal, geralmente, é que suba pelo menos 20 pontos, tá? Se subir mais de 20 pontos, significa que você conseguiu quebrar o suficiente lactose para formar glicose, então você não tem intolerância à lactose. Contudo, se a glicemia não aumentar menos de 20 pontos, significa que você não conseguiu quebrar bem a lactose, então que você tem intolerância à lactose. De forma semelhante, a gente tem um teste respiratório com hidrogênio, tá? Que o esperado é que, se quebrar a lactose, vai formar mais gases, então você vai expirar mais hidrogênio, tá? Se você não expirar tanto, significa que você não conseguiu digerir aquela lactose. Esses dois testes também são testes provocativos, então o paciente pode ter sintomas quando você der lactose que aumenta a tua sensibilidade para o método. A gente tem também um teste genético, a pesquisa do gene MC6, que é um teste genético para avaliar hipolactasia. Quer dizer, como assim, Rafael? É um gene que, quem tem esse genótipo CC é justamente predisposto geneticamente a produzir durante a vida menos lactase, tá? Isso confirma que tem intolerância à lactose? Não, mostra que você tem uma predisposição. Só que se você tem sintomas e você vem com o teste genético positivo, então você junta A mais B e você tem intolerância à lactose confirmada, perfeito? E por fim, o padrão ouro, digamos assim, seria biópsias para avaliar a atividade da lactase na biópsia. Só que assim, pouco é... Eu estou sendo bondoso aqui com esse argumento, pouco disponível. Ele basicamente é indisponível, tá? Não se faz na prática do dia a dia, perfeito? Então, quadro clínico, teste de tolerância oral, teste respiratório ou teste genético, tá? E como que a gente trata a intolerância à lactose, tá? O tratamento básico, mesmo, você tem intolerância à lactose, você não vai comer, você vai reduzir a lactose da dieta. Óbvio que não necessariamente é uma intolerância total, né? Então você pode avaliar o quanto você tolera, o quanto você não tolera, mas assim, você tem que reduzir a lactose da dieta. Você pode usar suplementos de lactase, tá? Enzima de lactase junto com a alimentação para tentar ajudar na digestão. E existem também alguns probióticos com cepas beta-galactosidase que ajudam um pouco na alimentação, nessa digestão da lactose. Perfeito? Questão do IANSP 2022, então, pode-se afirmar que a intolerância à lactose está relacionada à alergia ao leite? Não, nada de alergia aqui, gente. É uma má digestão da lactose, tá? Só ocorre após os 5 anos de idade? Não, já pode ocorrer até antes. É pouquíssimo comum acontecer antes, mas assim, pode acontecer. Você já pode reduzir as enzimas já desde os 2 anos de idade, por exemplo. Pode estar relacionada à má absorção da lactose? Pode não estar relacionado? Não, tem que estar associado. Então, a intolerância secundária a má absorção mais sintomas. Só ocorre em crianças menores de 5 anos? Não, inclusive é mais comum em pessoas acima dos 5 anos, na verdade. É epigeneticamente determinado? Sim. A maior parte das intolerâncias à lactose são primárias, tá? São definidas geneticamente. Perfeito? Tanto é que tem o diagnóstico com o exame genético. Bom, próxima questão. Unicamp 2022. Homem de 51 anos queixa-se de diarreia há um ano com piora progressiva. Refere mais de 20 episódios por dia. Assim, não que seja patognomônico, né? Mas 20 episódios por dia, você tem que pensar, de certa forma, na diarreia secretória, tá? Porque é muita diarreia. Fezes líquidas aquosas volumosas, então tem que pensar em diarreia secretória. Sem sangue ou muco. Conta ainda episódios ocasionais de rubor facial súbito, associado à sensação de tontura e hipotensão arterial. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial controlada com atenolol, nega tabagismo, etilismo ou drogadição, exame físico corado, epneuco, ausculto cardíaco, sopro diastólico em foco tricúspide. Rafael, é uma questão de gasto, é uma questão de diarreia, porque você está falando de sopro. Tá, vamos lá. Exame abdominal com ruídos hidroaéreos aumentados, restante do exame inalterado, exames confirmam a hipótese de diagnosticação. Gente, aqui eu trouxe questão para falar o seguinte: quando a gente tem a tríade diarreia, rubor facial e lesão valvar, você tem que pensar na prova em síndrome carcinoide, tá? Não é algo tão comum na prática do dia a dia, mas na prova vem caindo um pouquinho, tá? Então, assim, diarreia e rubor facial, na prova, você vai pensar em síndrome carcinoide, tá? E se tiver lesão valvar aí, de fato, você fechou, tá? O que é síndrome carcinoide, gente? É quando a gente tem um tumor neuroendócrino, tá?
O tumor neuroendócrino ele é localizado principalmente no apêndice, depois pode ser no delgado, jejum ele, terceiro lugar mais frequente seria o reto. E geralmente quando a gente tem a semicarcinose é quando a gente tem metástase hepática, tá? E aí, na verdade, essa diarreia, esse rubor facial, eles são desencadeados por uma liberação de aminas bioativas na circulação sistêmica devido a esse tumor neuroendócrino. E a lesão valvar é decorrente de uma deposição de tecido fibroso nas válvulas cardíacas, principalmente no lado direito, por conta da semicarcinoide, tá? E aí por isso que a gente tem essa tríade, tá? O diagnóstico, gente, o clássico que a gente vai ter para triar é a dosagem do ácido 5-hidroxiindolacético na urina de 24 horas, tá? Esse 5-RIA, que eu vou falar a partir de agora só 5-RIA, tá? Que esse 5-RIA, na verdade, ele é um metabólito da serotonina que a gente consegue dosar na urina. Então, se ele está aumentado, provavelmente é porque a gente tem uma síndrome carcinoide. Tá? E aí a gente confirma, feita essa hipótese, a gente vai confirmar ou com a tomo de abdômen, para achar aí onde está o tumor, ou exames mais específicos são exames com análogos de somatostatina, tá? Um PET com análogo de somatostatina, ou uma cintilografia, um Octreoscan, que é com análogo de somatostatina. E o tratamento, ou a gente vai operar, uma ressecção endoscópica, se for pequenininho dá para fazer ressecção endoscópica, senão, alguns casos precisa de cirurgia para ressecção, ou alguns casos na semicarcinose, principalmente, que já tem metástase hepática, etc e tal, você vai fazer controle da doença e controla bem os sintomas até, tá? Aqui tá escrito, tá errado, é octreotide, tá? Não é octreotide, não, é octreotide, tá? Octreotide, que é um análogo de somatostatina, que também vai ajudar a gente a controlar principalmente a diarreia nesses pacientes. Perfeito? Então, quais são os exames nesse paciente que tem aquela tríade que confirma o diagnóstico de síndrome carcinoide? Dosagem de ácido não. Tipo, vanil mandélico, não. Colonoscopia, não. Balanço de gordura nas fezes, dosagem de enzimas pancreáticas, não. Isso aí seria para insuficiência pancreática. D. Dosagem de ácido 5-hidroxiindolacético, 5-RIA, urinário e tomografia de abdômen. Perfeito. Então, marca a letra D, parte para o braço que está certa. Unicamp gosta dessa questão, viu? Caiu também anos anteriores já. Questão do SURS 2024. Paciente de 35 anos, previamente saudável, compareceu à consulta com história de 3 meses de episódios de rubor facial intermitente, que se tornou mais frequente e intenso no último mês. Quer dizer, de novo, diarreia crônica, ainda associada a diarreia profusa. Quer dizer, diarreia profusa, que ele fala, talvez a gente pensar no secretório, tá? Não é patognomônico, mas a gente pode pensar no secretório, mas principalmente aqui a principal dica, gente, é diarreia e rubor facial. Na prova de diarreia e rubor facial, ele quer que você pense em síndrome carcinoide, tá? O exame tem essa hiperemia facial e tronco superior, PA 11/5, sem história de hipertensão, ultrassom de abdômen identificou diversos nódulos hepáticos, quer dizer, metástases hepáticas pelo tumor carcinoide. E geralmente quando a gente tem a síndrome carcinoide, a gente precisa ter essas metástases hepáticas, tá? Qual exame deve ser solicitado para confirmação diagnóstica? Gastrina, cortisol, metanefrina sérica urinária? Não. Qual é? 5-hidroxiindolacético na urina de 24 horas. Marca a letra D, parte para o braço e vamos continuar. Quando a gente falou de diarreia secretória, a gente falou que os principais eram de síndrome carcinoide e colite microscópica. E o que seria a colite microscópica, gente? Colite microscópica é mais comum em mulheres acima dos 60 anos. E lembrem, o diarreia secretória, então a diarreia aquosa volumosa, geralmente, tá? A clínica é uma diarreia crônica aquosa, tá? Fatores de risco é que geralmente a colite microscópica é desencadeada por medicações, tá? A gente tem uma alta evidência de medicações quais? Sertralina e outros inibidores de recaptação de serotonina, anti-inflamatórios e IBPs, mas também pode ser com outras medicações como a S, ticlopidina, a carbose, tá? E uma coisa importante também na microscópica, um fato importante, é que ela tem uma associação legal com doença celíaca, tá? Então, até 13% das colites microscópicas têm doença celíaca. Então, inclusive, quando a gente tem uma doença celíaca que não está melhorando, digamos assim, não melhora o quadro clínico, e o paciente está em dieta sem glúten, está tudo bonitinho, e mantém um diagnóstico diferencial que a gente pode fazer é de colite microscópica, tá? Colite microscópica pode ser uma causa de doença celíaca supostamente refratária, tá? Como que a gente faz a investigação? A colonoscopia, gente, é normal, porque o nome já diz, a colite é microscópica, então você não consegue ver a mucosa alterada na coluna, tá? Então a coluna é normal, então você tem que suspeitar que tem colite microscópica e tem que pedir a colonoscopia com biópsias seriadas, tá? Do ilho e cólon. E aí a gente tem dois tipos principais de colite microscópica, a linfocítica, cuja biópsia vai mostrar aumento de linfócitos intraepiteliais, e a colagenosa, que vai falar que tem bandas colagênicas subepiteliais.
tá? Então a gente pode ter colite microscópica linfocítica ou colagenosa. O tratamento para todo mundo na colite microscópica, primeiro, se tiver alguma medicação associada que pode desencadear, você vai suspender essa medicação e também vai suspender o tabagismo, tá certo? Então, suspende a medicação associada, suspende o tabagismo, que também é um fator de risco. Se for um quadro leve, você pode tratar só sintomaticamente, tá? Usar loperamida, né? E pode usar colestiramina aí como um quelante de sal biliar que pode ajudar aí a permanecer com a diarreia no caso da colite microscópica. Se for uma doença moderada, grave, você pode usar budesonida de liberação entérica, tá? Não é budesonida qualquer, budesonida de liberação entérica por 6 a 8 semanas para ver se controla. E por fim, se for recidivante ou refratária, tá? Então toda hora você pode tentar um novo trial com budesonida, ou se precisar ficar toda hora usando budesonida, pode ser que você precise usar algum imunossupressor, tal como azatioprina, metrexato, ou mesmo um biológico, como o anti-TNF, tá? Por exemplo, infliximab ou adalimumab, ou mesmo, às vezes, pode precisar de colectomia, mas são casos extremamente raros que precisam de colectomia. Tá? Vamos treinar um pouco, então. Surto 2022, mulher de 32 anos é atendida no ambulatório por clínica médica com queixa de diarreia há 6 meses. Diarreia crônica. Refere evacuar 3 a 4 vezes ao dia, em quantidade volumosa, quer dizer, volumosa, frequência baixa, parece uma diarreia alta, sem sangue ou muco. Porém com fezes brilhosas e com gotas de gordura. Isso é o que? Um esteatorreia. Esteatorreia é o que? É diarreia desabsortiva. Considerando o mecanismo fisiopatológico da diarreia, qual dos exames abaixo deveria ser solicitado para confirmar a principal hipótese diagnóstica? Quais são as principais diarreias desabsortivas que a gente tem, gente? Celíaca, insuficiência pancreática, parasitose, supercrescimento bacteriano, intestino curto. Tá? Vamos ver as alternativas, então. TSH? Não, TSH não seria desabsortiva, seria mais por desmotilidade. Colonoscopia? Não, primeiro que eu estou pensando até numa diarreia alta, segundo que colonoscopia seria mais para a gente ver alguma inflamação em cólon ou ídio terminal. Tá? C, antitransaminases de A? Perfeito, antitransaminases de A é para quê? Para doença celíaca, tá? E é justamente uma das causas de diarreia desabsortiva. Teste de tolerância oral à lactose? Não, aí seria diarreia osmótica, tá? Por isso que é importante a gente saber o mecanismo da diarreia, tá, gente? E já que a gente começou então a falar de diarreia desabsortiva e especificamente de doença celíaca, vamos falar um pouquinho mais de doença celíaca, tá, gente? A doença celíaca, ela é uma... Aqui são os vilos normais, tá? Isso é o nosso intestino delgado normal, tá? Essas vilosidades bonitinhas, tá? Essas pregas de Kerkerin que a gente tem bonitinhas, tá? E na doença celíaca a gente tem uma enteropatia imunomediada. Não é tão rara assim, tá, gente? Acontece de 0,5 a 1% da população, tá? Algumas populações é até um pouco maior essa frequência, tá? E por conta dessa enteropatia mediada, a gente vai ter uma inflamação persistente da mucosa do intestino delgado, que aí vai causar uma atrofia e vai deformar essas vilosidades, tá? E aí tem uma extensão que pode ser variável, dependendo de paciente para paciente, tá? E a gente consegue ver isso bem na endoscopia. Vocês conseguem ver a diferença aqui, tanto de prega que tem, redução de prega? E digo mais, além desses achados, a gente tem redução de prega, pregas um pouco mais denteadas, tá? A gente pode ter fissuras entre as vilosidades. Esse aspecto a gente chama de aspecto em mosaico, calcetado. A gente consegue ver melhor vasos submucosos e às vezes que até um aspecto micronodular, tá? E na biópsia, esse achado na endoscopia ele sugere, mas tem que confirmar com a biópsia. A biópsia, o clássico, que vai mostrar um aumento da linfocitose intraepitelial e a gente vai ter uma atrofia total ou parcial de vilos. Como assim? É justamente isso aqui que a gente tinha mostrado, gente. Os vilos estão aqui. A gente acaba tendo uma atrofia dos vilos. Tá? Você vê que os vilos reduzem, tá? Então a gente acaba tendo... A gente tem uma relação vilo-cripta que acaba reduzindo essa relação vilo-cripta, tá certo? Então vai ter hiperplasia das criptas e vai ter uma inflamação crônica da lâmina própria, perfeito? Então as duas palavras-chave que você precisa é linfocitose intraepitelial e atrofia vilosa, tá? Bom, como que é o quadro clínico da doença celíaca? Gente, o clássico pra gente é diarreia e anemia ferropriva, tá? Justamente por ser uma diarreia desabsortiva, a gente tem uma redução da absorção de ferro e com isso causa anemia ferropriva. Então, clássico é diarreia e anemia ferropriva. Mas nem sempre vem um clássico, tá? E na prova, eles querem às vezes dificultar um pouco para você, né? Para não ficar uma questão tão fácil. Então, eles escondem a doença celíaca no meio da questão, né? Alguns pacientes, inclusive, podem ter até constipação, tá? Não precisa ter diarreia, não é obrigatório ter diarreia, tá? Apesar de estar na aula de diarreia crônica. Às vezes também a gente pode observar pequenas alterações de enzimas hepáticas, tá? Não costuma ser grandes alterações, perda ponderal, estomatite aftosa, osteoporose, déficit de crescimento, ataxia,
Dispepsia é uma causa de dispepsia, de dor de estômago, de má digestão, tá? Deficiência de vitaminas em geral, tipo deficiência de B12, infertilidade ou mesmo uma dor abdominal recorrente. Então, assim, o quadro clínico é variável e você tem que estar sempre pensando na doença celíaca. Lembra que é de 0,5 a 1%, não é tão raro assim, digamos assim. Tá? E uma dica importante na vida e na prova é que às vezes a gente pode ter condições associadas, tá, gente? Dermatite herpetiforme, por exemplo, é uma condição associada super importante, tá? Que são essas pápulazinhas, principalmente em superfícies extensoras que a gente tem, tá? Que é muito associado com doença celíaca. Tá? Diabetes tipo 1, deficiência seletiva de imunoglobulina A, histórico familiar de doença celíaca, colite microscópica, como eu já falei para vocês, síndrome de Down, síndrome de Turner também está mais associado com doença celíaca, e doenças autoimunes em geral, tipo tireoidopatia autoimune, lúpus, psoríase, hepatite autoimune pode estar associado com doença celíaca, tá? Então, é muito importante para a gente estar pensando na prova e na vida nessas condições associadas. Bom, como que eu vou agir então diante de uma suspeita clínica de um paciente com doença celíaca? Eu vou dosar, gente, para triagem um anticorpo antitransglutaminase IgA e a imunoglobulina A. Tá? E aí eu tenho alguns resultados possíveis, tá? Observação. Não realizar restrição de glúten antes dos exames. Se o paciente chegar para você com dieta restrita de glúten já, e isso acontece infelizmente na prática, porque hoje em dia há muito modismo para retirar o glúten da dieta, tá? Se o paciente já não consome glúten, dificulta o diagnóstico porque esses anticorpos, o anticorpo ele pode negativar, tá? A biópsia endoscópica ela pode normalizar, tá? Então assim, não pode fazer restrição de glúten antes do exame, tá? E aí, como eu estava falando, tem alguns resultados possíveis. O anticorpo pode ser positivo, se for anticorpo positivo, minha suspeição de doença celíaca aumentou mais ainda, mas eu preciso confirmar com a endoscopia, com biópsia segundo a porção do renal, justamente para ver aqueles achados que a gente comentou. Existe falso... Rafael, mas o anticorpo é positivo, já é doença celíaca. Não, existe falso positivo, por exemplo, paciente cirrótico, insuficiência cardíaca, outras doenças autoimunes também eu posso ter, às vezes, reação cruzada, então eu posso ter falso positivo, tá? E se vier negativo, Rafael? Bom, se vier um anticorpo negativo, e com imunoglobulina A normal, a gente praticamente para a investigação por aí, tá? A gente fala, ó, não tem doença celíaca. A não ser que eu tenha uma suspeição muito alta de doença celíaca. Eu falo, poxa, mas o quadro clínico é muito doença celíaca. Eu acho que é doença celíaca. Então, você faz a endoscopia mesmo assim com biópsia, só se tivesse uma alta suspeição. Existe falso negativo? Existe. Existe celíaca soro negativo, que é menos de 5% dos casos. E existe restrição de glúten na dieta também, quer dizer, o paciente às vezes não está comendo glúten na dieta e veio com um exame falso negativo e às vezes você quer ir fazer endoscopia para ver se acha o diagnóstico. Por fim, se o anticorpo vier negativo, mas eu tiver junto deficiência de IgA, aí pode ser que o anticorpo seja negativo simplesmente porque eu não tenho IgA, não produzo IgA. E aí você vai ampliar seus anticorpos para dosar uma antitransglutaminase de AG, uma antigliadina deaminada. Perfeito? Bom, Rafael, existem outros anticorpos? Existem, mas o recomendado para triagem seria só o antiglutaminase IgA. Mas existem outros? Existem. Anti-indomise IgA, antigliadina, como a gente falou também são outros anticorpos, mas que também negativam quando você faz restrição de glúten. Quando você vem com exames negativos, você, inclusive a endoscopia pode normalizar com a dieta sem glúten, e você, poxa, ainda acha que é doença celíaca, tá? Você pode combinar com o paciente, às vezes, de fazer um desafio com glúten de 2 a 8 semanas. Quer dizer, amigão, come glúten aí adoidado, tá? Vai comer sua pizza, vai comer seu pão, tá certo? Nem que você passe mal, mas a gente vai comer para depois a gente dosar um anticorpo de novo, tá? Então, passa aí 2 a 8 semanas, pelo menos, comendo muito glúten, e aí dosa os anticorpos de novo, tá? Considera fazer endoscopia de novo, tá certo? Para você poder avaliar como que é comendo glúten, para ver se realmente é falso negativo ou não, tá? E um exame que às vezes o pessoal pede um pouco errado, gente, que a gente vê muito pessoal pedir errado, é um teste genético, tá? É o HLA-DQ2-DQ8. Por que o pessoal faz de errado? Beleza, o HLA-DQ2-DQ8 é bom porque ele não altera com a dieta. É um teste genético, tá, gente? Então, assim, se ele não comer glúten, o HLA-DQ2-DQ8 ele vai continuar positivo, tá? Ele não negativa com a dieta. Só que, assim, e não confirma o diagnóstico celíaca. Por quê? Porque, beleza, 99% dos pacientes celíacos têm HLA-DQ2-DQ8. Só que 30% da população geral não celíaca também tem HLA-DQ2-DQ8 positivo. Então, assim, eu diria para vocês que o HLA-DQ2-DQ8, ele não confirma de forma alguma o diagnóstico celíaco, por isso que o pessoal pede errado, que eu falei, só que ao mesmo tempo ele pode ser útil, às vezes, para afastar o diagnóstico, tá? Por exemplo, é um diagnóstico, um paciente que acha que tem doença celíaca, mas está sem comer glúten, aí você faz o HLA, aí você não sabe se o anticorpo é negativo porque é falso negativo, por causa da dieta ou não.
Aí você faz a galhada Q2 e Q8. Se vier positivo, não te ajudou em nada. Se vier negativo, aí você fala, olha, amigão, menos de 1% de chance de você ter doença celíaca. Eu acho que você não tem doença celíaca, tá bom? Como que eu vou tratar a doença celíaca, então? O tratamento preconizado que a gente tem, gente, não é a doença que é associada ao glúten, então a gente corta o glúten da dieta, tá? Corta trigo, centeio, cevada. E aí a gente vai avaliar o paciente, você vai evoluir os sintomas. O objetivo do tratamento é melhorar os sintomas, os anticorpos vão zerar, a biópsia vai normalizar. Isso às vezes pode demorar os sintomas melhoram mais rápido, os anticorpos aí melhoram aí com uns 2 meses, 3 meses mais ou menos. A endoscopia às vezes pode demorar até 1 ano para normalizar, tá? Mas isso fazendo a dieta certinho. O paciente manteve sintomas mesmo sem glúten? Aí você tem que perguntar, será que está fazendo adesão à dieta? Será que está fazendo, não está tendo contaminação cruzada, comendo alimentos de forma inadvertidamente? Tá certo? E às vezes eu preciso rever meu diagnóstico. Existem outras causas de atrofia do renal, tais como insuficiência comum variável, imunodeficiência comum variável, os anti-inflamatórios, estrupto tropical, supercrescimento bacteriano, doença de Crohn, enteropatia autoimune, giardíase, doença de Whipple. Tudo isso pode causar atrofia do renal, tá, gente? Então, assim, tem que rever o meu diagnóstico para ver se eu estava realmente certo, tá? E aí, se eu repetir a biópsia, meu diagnóstico está certo, aí eu vou ter que fazer colono, enterografia, às vezes colono para avaliar tipo pancolite microscópica, enterografia para ver se não tem nada a mais no intestino delgado, fazer às vezes uma avaliação pancreática como diagnóstico diferencial aí de uma diarreia absortiva e considerar outros diagnósticos associados, tá? Além disso, quem tem doença celíaca tem um risco maior de ter linfoma intestinal, tá? De ter linfoma de delgado. Então você também tem que descartar linfoma, perfeito? E aí, se o paciente, mesmo fazendo tudo certinho, com 12 meses, não tá legal, aí a gente tem celíaca refratária. A gente não tem tantos dados, digamos, do que fazer, interrogas corticoides, imunossupressores, tem alguns estudos para pacientes com celíaca refratário, mas no geral, a maior parte dos casos que supostamente são refratários é má adesão à dieta, perfeito? Para se chamar de refratário tem que ter uma adesão à dieta corretinha, em pelo menos 12 meses, tá bom? Bom, e a gente precisa, para finalizar, a gente da parte da doença celíaca, discutir alguns termos. Doença celíaca é diferente de alergia ao glúten, tá? Alergia ao glúten seria uma reação imunológica tipo 2A à proteína do trigo, e aí, na verdade, os sintomas seriam sintomas de anafilaxia, a gente associado com IgE, tá bom? E é diferente de sensibilidade ao glúten não celíaca, uma intolerância ao glúten não celíaca, tá certo? Quando a gente tem intolerância ao glúten não celíaca, o paciente tem sintomas intestinais, que melhoram com a remoção do glúten na dieta, só que a gente não tem biomarcadores para dar o diagnóstico, tá? Então, assim, os exames são todos negativos, os exames são todos normais, mas o paciente fala, olha, eu tirei o glúten e eu realmente melhorei. Então, aqui a gente tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Qual a diferença para a doença celíaca aqui? É que aqui as restrições podem ser menos restritas, digamos assim, as restrições podem ser mais permissivas, vai. Restrições por períodos menores. Por quê? Porque assim, se você comer glúten aqui, vai te fazer mal de sintomas no momento, mas não vai te fazer mal a longo prazo, porque você não tem uma inflamação de fato, digamos assim. Só que é bom senso você ir cortando um pouquinho para não sentir mal, né? Mas não precisa aquela restrição absoluta. Já na doença celíaca, gente, é restrição 100% absoluta, porque se você comer um pouquinho de glúten, vai inflamar teu intestino, vai prejudicar a absorção de nutrientes, vai fazer um risco a mais para linfoma intestinal, tá? Então a diferença é isso, na sensibilidade ao glúten não celíaca a gente é um pouco mais permissivo, tá? Questão do ENARI 2024. Uma mulher de 43 anos portadora de doença celíaca apresenta há uma semana cansaço, prostração, hiporexia e desconforto epigástrico. Ao exame, observa-se hepatomegalia e discretas telangiectasias abdominais. Sua revisão laboratorial revela bilirrubina um pouco aumentada de 1,5, TGO 1145, TGP 898, fosfatase aqualina 168, gama GT 188. Assinal alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. Bom, primeiro olhando as enzimas, tá, gente? Aumentou a enzima hepática, aumentou mais de 5 ou 10 vezes. A gente já falou isso em aula de alteração enzima hepática. O padrão aqui, vocês não têm dúvida, que é um padrão hepatocelular. Então, colangite biliar primária não pode ser, porque é colangite. Hepatite C crônica, pode aumentar tanto enzima? Não. Hepatites crônicas não aumentam tanto enzima, tá? Se fosse hepatite C aguda, poderia. É raro a gente ter hepatite C aguda, na verdade. Doença de Wilson. Doença de Wilson é traiçoeira, tá? Pode ser tanto um paciente sem sintomas hepáticos, pode ser um paciente cirrótico, pode ser pequenas alterações, ou pode evoluir até com hepatite aguda fulminante, tá? Só pela enzima. Hepatite autoimune, uma boa opção. Geralmente, doença de Wilson não costuma aumentar tanto, tá, gente? Mas a hepatite autoimune aumenta bastante. Então, já é a nossa primeira opção aqui. Hepatite B crônica não é a mesma coisa da C.
Rafael, por que você trouxe essa questão aqui? Gente, por que eu trouxe essa questão? Por causa da doença celíaca, tá? Lembra que eu falei para vocês? Doença celíaca tem associação com outras doenças autoimunes? Se você voltar lá para o slide que eu falei, você vai inclusive ver que doença celíaca tem associação com hepatite autoimune, tá, gente? Então, o gabarito aqui, além do padrão de enzimas hepatocelulares, esse aumento muito maior, ser mais compatível com hepatite autoimune, aqui existe também, você podia matar só pela associação com doença celíaca, tá? Não que o paciente com doença celíaca não possa ter outros problemas, como hepatite C crônica, mas assim, não bate, tá? Então aqui uma grande dica que ele deu para hepatite autoimune foi doença celíaca. Perfeito? Bom, USP Ribeirão 2024. Mulher, 32 anos, queixa de diarreia, emagrecimento e fraqueza há aproximadamente 2 anos. Traz antitransaminases de A positivo, quer dizer, doença celíaca, provavelmente, foi submetida à endoscopia digestiva alta com biópsia para confirmar. Perfeito. Quais achados histológicos confirmariam a hipótese diagnóstica mais provável? Gastrite associada a H. pylori? Não, né? Ruptura da mucosa do duodeno? Não, isso aí seria uma úlcera no duodeno, né? Atrofia vilositária com acentuada hiperplasia de criptas? Perfeito. Linfocitose, hiperplasia de criptas, atrofia vilositária? Perfeito. Então, assim, letra C não tem como não ser C. Atrofia, linfocitose intraepitelial, hiperplasia de criptas é doença celíaca, tá? Bom, a gente estava falando então de diarreias desabsortivas, falamos aí de doença celíaca, insuficiência pancreática a gente não vai comentar nessa aula, tá? Porque a gente vai falar disso na aula de pancreatite crônica, tá? Então, parasitose também vai ficar para a aula de parasitose, que vocês vão ter com a infecto, tá certo? E supercrescimento bacteriano é o que a gente vai falar agora, tá? O que é esse bendito supercrescimento bacteriano no intestino delgado, gente? Acontece porque por alterações mecânicas, alterações de imunidade, alterações de motilidade desse intestino, tá? Pode levar a uma estase local, tá? E essa estase local leva a uma hiperproliferação de bactérias que vai levar a esse supercrescimento bacteriano, tá? Os sintomas são dor abdominal, flatulência, diarreia, gases, tá? E o padrão ouro aqui pra gente é o aspirado jejunal, tá? Você vai falar com endoscopia e faz um aspirado jejunal, mas isso na prática é muito pouco reprodutível, tá? É difícil a gente fazer um aspirado jejunal, ainda mais sem contaminação. Então, na prática, isso é basicamente uma pesquisa, esse aspirado jejunal. E o teste que a gente usa na prática, basicamente, seria um teste respiratório com hidrogênio expirado, tá certo? Com lactulose ou glicose, principalmente lactulose, tá? Uma dica que a gente tem para pensar em supercrescimento, às vezes, que pode vir aqui, tem um aumento de ácido fólico, uma redução de B12, tá? Por causa desse supercrescimento bacteriano. E fatores de risco principais são fatores que levem a alterações mecânicas de imunidade e motilidade, são cirurgias, uso prolongado de inibidor de bomba de prótons, tá? Por causa de alteração de microbiota, por causa da hipocloridria, diabetes, tá? Por causa de desmotilidade, distúrbios de motilidade em si, tipo colagenose, é um fator de risco. Então, esses seriam cirurgias aqui, no caso, cirurgias do trato digestivo, tá, gente? Gastrectomias, até colestectomia pode ser um fator de risco, enterectomias prévias, isso são fatores de risco, uma cirurgia bariátrica, tá? Isso são fatores de risco para supercrescimento bacteriano no intestino delgado, tá? O tratamento é com antibiótico via oral, tá? Pode ser quase qualquer antibiótico, tá? A gente usa muito metronidazol, mas pode usar cefalexina, amoxicilina. Tem um que foi liberado no Brasil recentemente, que é usado muito para encefalopatia hepática, que seria legal porque ele é não absorvível, que é a rifaximina, tá? Só que ao mesmo tempo a rifaximina é muito cara, às vezes, para a gente poder prescrever à torta e direito, tá? Como que funciona, então, esse teste respiratório, gente? O paciente, ele vai ingerir um carboidrato, no caso é usado muito um carboidrato não absorvível, que é a lactulose, e essa lactulose, por não ser absorvida, ela vai ser fermentada pelas bactérias intestinais, tá? Ao ser fermentado pelas bactérias intestinais, vai aumentar a produção de gases, incluindo o hidrogênio, tá? E isso vai gerar sintomas, pode gerar sintomas gastrointestinais no paciente. Acontece que quanto mais fermentação de bactérias, mais eu tenho aumento de gases, tá? E esses gases, então quer dizer que se eu tenho um supercrescimento, eu vou ter mais fermentação e mais gases. E esses gases, eles também vão se difundir para a corrente sanguínea e depois da corrente sanguínea vão ser transportados para os alvéolos. Então eu consigo identificar esses gases no ar expirado, tá? E aí, o que acontece, gente? Se aumentar mais de 20 pontos antes de 90 minutos, tá? Considero o padrão 90 minutos, quer dizer, esse é um teste positivo. Se aumentar mais de 20 antes de 90 minutos, significa que é porque tinha muita bactéria no intestino delgado. Se aumentar depois, é meio que normal, porque já chegou no cólon, tá?
Então, se já chegou no cólon, já tem mais bactéria no cólon, no intestino grosso, então daí já não é positivo. Mas assim, aumentou antes de 90 minutos, aí é um teste positivo para supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Esse é um exame que é usado, digamos assim, mas é um exame que é pouco disponível, tá? Não é tão disponível. Não tem cobertura pela ANS por convênio, por exemplo, então acaba sendo um exame um pouco caro, na verdade, para se fazer no dia a dia também, tá? Unifesp São Paulo 2021. A Unifesp adora a questão de supercrescimento bacteriano, tá? Unifesp, ANSP, são bancas que gostam de supercrescimento. Qual dos exames abaixo é considerado padrão ouro para o diagnóstico de sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado? Bom, hidrogênio inspirado com lactulose é um bom exame? É um bom exame, mas não é o padrão ouro. O padrão ouro, gente, é aspirado jejunal, tá? É contagem do número de colônias bacterianas em aspirado jejunal. IANSP 2022. Na suspeita de diarreia crônica causada por supercrescimento bacteriano intestinal, o exame indicado é: precisa de leucócitos? Não, isso seria diarreia inflamatória. Precisa de sangue oculto nas fezes? Não. Coprocultura? Não. Biópsia do duodeno? Não. Teste respiratório hidrogênio inspirado? Perfeitamente. Isso cai. O principal que cai de supercrescimento, gente, é o exame diagnóstico, tá? USP 2020. Homem de 60 anos tem história de diarreia há 6 meses líquida, com 6 episódios diários identificando restos alimentares nas fezes. Então, esteatorreia, associada à perda de 10% do peso. Sim, diarreia desabsortiva. Temos esteatorreia e perda ponderal, tá? Conta que está muito tenso com a perda de emprego há um ano, passando a ingerir destilados diariamente. Viaja frequentemente para casa do irmão no interior, onde não há saneamento básico. Dentre o abaixo, o mais apropriado é: gente, diarreia desabsortiva, tá? No paciente que está bebendo destilado diariamente. A gente vai pensar em doença celíaca? A princípio, não, por causa desses casos de destilado. Coprocultura? Primeiro que coprocultura seria mais para uma diarreia bacteriana, né, aguda, digamos assim. A gente poderia pensar em parasitose? Poderia pensar em parasitose, sim, tá? Parasitose causa uma diarreia desabsortiva, talvez não perdesse tanto peso, assim, na verdade, tá? Ele foi para casa do irmão onde não tem saneamento, mas aí seria mais parasitológico de fezes, não coprocultura. Cultura é uma coisa de bactéria, não de parasitose, tá? Colonoscopia, não, é uma diarreia desabsortiva, tá? Raio-x de abdômen, Rafael, uma questão de diarreia, vai cobrar raio-x de abdômen? Isso aí, a resposta é diarreia, é raio-x de abdômen. Por quê? Lembra, diarreia desabsortiva pode ser insuficiência pancreática. O paciente tem um histórico de destilados diariamente, então ele tem um fator de risco por pancreatite crônica, que cursa com insuficiência pancreática, que a gente vai falar melhor na aula de pancreatite crônica, tá, gente? Mas aí, na pancreatite crônica, principalmente por álcool, na radiografia de abdômen, a gente consegue ver calcificações pancreáticas, por isso é esse gabarito, tá? HC de Goiás 2021. Paciente do sexo feminino de 60 anos, com antecedente de dispepsia, usuária de omeprazol há 10 anos, queixa-se de diarreia há 45 dias, sem sangue ou muco, acompanhada de distensão abdominal e flatulência. Nega a perda de peso. Já usou antiparasitários, não melhorou, então não é parasitose. Leucócitos fecais negativos, então não é inflamatório. Gordura fecal positiva. Gordura fecal positiva, gente, é para pensar em esteatorreia, tá? Sobre o quadro clínico, qual a principal hipótese diagnóstica e recomendação? Intolerância à lactose? Não. Intolerância à lactose seria diarreia osmótica, não esteatorreia, não desabsortiva. Intestino irritável? Não. Intestino irritável não seria desabsortiva. A gente tem gordura fecal positiva. Se tem gordura fecal positiva, a gente vai pensar em diarreia desabsortiva. Na vida, no dia a dia da prática, a gente não é tão fácil assim, mas na prova é fácil porque tem que caber igualzinho no livro, tá? Supercrescimento bacteriano no intestino delgado é uma boa hipótese? É. Por quê? Diarreia desabsortiva e a paciente tem um fator de risco, que é o uso de BP contínuo há 10 anos, tá? Então isso é um fator de risco. Então sim, a resposta é a letra C. D. Neoplasia ou doença inflamatória intestinal? Não, a princípio leucócitos fecais negativos, né? Então assim, não parece ser uma doença inflamatória. Perfeito? Letra C, supercrescimento bacteriano. Questão agora Unicamp 2024. Homem de 58 anos, queixa de diarreia volumosa, várias evacuações ao dia sem sangue. Tá? Perda de 9 kg nos últimos 8 meses, notou aumento do volume abdominal, escurecimento da pele do tronco. Há 3 anos apresenta artralgia migratória, não aditiva, que afeta joelhos, tornozelos, punhos, exame físico emagrecido, semicírculo de Skoda, então tem aí uma ascite moderada, pelo menos forma que ele fala. Exame articular normal, exames HB 9.6, albumina 2.8, proteína C aumentada 122. Qual o diagnóstico e o exame a ser solicitado? Questãozinha um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Diarreia sem sangue, a princípio não inflamatória. Tem muito déficit nutricional, né? Perdeu peso, HB9, albumina 2.8, então parece uma diarreia desabsortiva, tá, gente?
Diarreia desabsortiva. Crohn pode, se for um Crohn de delgado mais alto, pode ser desabsortivo e não tão inflamatório, mas o fato de não ter sangue aqui e da artralgia ser migratória, Crohn pode dar artralgia? Pode, mas aqui é uma artralgia migratória, não é tão comum de Crohn, e o fato dele por sem sangue talvez tire um pouco a possibilidade de ser Crohn da gente aqui, de não ter um caráter de diarreia inflamatória. Doença celíaca pode dar? Pode, a doença celíaca é uma diarreia desabsortiva, mas assim, PCR tão alto. Doença celíaca pode dar artralgia? Pode. Artralgia migratória? Não. Escurecimento da pele? Nem celíaca, nem Crohn, tá? E o PCR está meio alto para a gente pensar em doença celíaca apenas, tá? Doença de Whipple? É uma boa opção, hein, com artralgia migratória. Infecção pelo HIV? Não causaria essa diarreia tão profusa, digamos, desabsortiva, enfim. Doença de Whipple é uma boa opção. Vamos conversar um pouquinho de doença de Whipple para ver se eu convenço vocês, gente. Doença de Whipple é causada por uma bactéria, um bacilo gram-positivo, tá? O Tropherium whippei, tá? E o clássico da doença de Whipple são esses 4 sintomas. Diarreia crônica, artralgia migratória, até 80% dos pacientes podem ter artralgia migratória, e essa artralgia migratória pode anteceder em muitos anos, na verdade, o diagnóstico, em 5 anos, por exemplo, o diagnóstico da doença de Whipple. Perda ponderal, tá? Que é uma diarreia desabsortiva. Essa bactéria ela comete mais no intestino delgado, do duodeno, tá? E dor abdominal. Mas a gente também pode ter outros sintomas, como linfadenopatia, às vezes assim, até diagnóstico diferencial, até de linfomas, tá certo? Demência, oftalmoplegia, sintomas neurológicos, tá? Pode ter cometimento de sintoma de setor neurológico, tá? Oftalmoplegia, nistagmo, mioclonias, tá? Inclusive uma bem clássica, miorritmia óculo-mastigatória, tá? Hiperpigmentação cutânea, até 40% dos casos, então bate com a nossa questão lá. Crohn não daria essa hiperpigmentação, doença celíaca não daria essa hiperpigmentação, tá? Derrame pleural, serosites em geral, tosse também podem estar associados à doença de Whipple. E como que a gente faz o diagnóstico, gente? O diagnóstico é com endoscopia com biópsia duodenal. Mas aqui você tem que suspeitar e pedir a coloração PAS específica, tá? Porque na coloração PAS você vai avaliar macrófagos PAS positivo e você também é menos disponível, mas você pode também pesquisar o PCR para o Tropherium whippei na biópsia duodenal. E o tratamento, é bactéria, tratamento com antibiótico, mas aqui é um tratamento bem prolongado, tá? Tem uma fase venosa, que aí seria com ceftriaxone ou penicilina por 2 a 4 semanas, sendo meropenem nenhuma opção, se tiver alergia à penicilina. E uma fase via oral bem prolongada com sulfametoxazol ou trimestoprim por 12 meses, tá? Ou se tiver alergia a sulfa, pode usar aí uma combinação de dox com hidroxicloroquina. Voltando então para a nossa questão, gente, não tem como sair de doença de Whipple. A gente tem uma diarreia desabsortiva, com escurecimento de pele, com artralgia migratória, com PCR um pouco alto, que não é compatível com doença celíaca, tá? Se a gente for pensar em outra diarreia desabsortiva. Então, um gabarito aqui, gente, sem dúvidas, é letra C, doença de Whipple, e a confirmação diagnóstica vai ser com endoscopia, com biópsia do duodeno. Questão do mesmo ano, bem recente, Inari 2024. Assinar a alternativa que apresenta os achados histopatológicos da biópsia da mucosa intestinal compatível com doença de Whipple. O que eu falei para vocês de doença de Whipple? A gente tem que pesquisar os macrófagos PAS positivo. Então, letra A, ausência de plasmócitos? Não. Vasos linfáticos dilatados? Não. Células epiteliais, gordura vaculizada? Não. Lâmina própria apresentando macrófagos com material reativo à coloração de ácido periódico chifre? Esse é o nome bonito, nome feio, na verdade, para PAS. Então, macrófagos PAS positivo na biópsia de Whipple. Granulomas oncosiosos? Não. Letra D, tá, gente? Voltando, então, lá para as nossas causas. Diarreia inflamatória, a gente vai falar especificamente na aula de doença inflamatória intestinal, tá? Numa aula de doença inflamatória intestinal. E a gente vem aqui, então, para desmotilidade, para síndrome do intestino irritável, que é a principal causa de diarreia crônica em países desenvolvidos, tá? A síndrome do intestino irritável, gente, o diagnóstico, ele é baseado nos critérios do Roma 4, tá? A gente tem os critérios do Roma 4, que foram atualizados em 2016, e basicamente a gente tem que ter dor abdominal recorrente, pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, e esses sintomas têm que ter começado há pelo menos 6 meses, tá? E além da dor abdominal recorrente, tem que ter 2 dos seguintes. Quais são 2 dos seguintes? A dor tem que ter associada à evacuação, eu tenho que ter mudança na frequência nas fezes ou mudança na consistência das fezes. Quer dizer, daqui você já tira, as fezes pode estar tanto para diarreia, como pode estar para constipação, tá? Porque é mudança na frequência e mudança na consistência. Então eu posso ter um intestino irritado forma diarreica ou forma constipada. Observem, senhores, que aqui, na verdade, não fala nada de excluir outras doenças. Então, assim, os exames complementares são só se necessários, tá? Então, o intestino irritável é um diagnóstico de inclusão, não é de exclusão. Dispepsia funcional, a gente tem que descartar outras patologias orgânicas. Então, dispepsia funcional é um diagnóstico de exclusão.
Aqui não, tá? E um dado muito importante para a gente ter intestino irritável é o exame de calprotectina fecal, tá? A calprotectina é uma proteína ligadora de cálcio e zinco, tá? Que está presente nos granulócitos e a sua quantidade nas fezes vai depender da migração de neutrófilos para a parede intestinal. Então, a calprotectina alta sugere inflamação intestinal. O valor de referência aqui, normal, abaixo de 50 é bem normal, abaixo de 150 também é quase normal, vai ter uma baixa chance de estar inflamado esse intestino. Perfeito? Então, assim, basicamente, no intestino irritável tem que ter a dor, tá? Tem que ter dor, certo? Se tiver constipação sem dor, o paciente está constipado, sem dor, eu tenho uma constipação funcional. Se ele tiver com diarreia, tá? A diarreia tá para cá, a constipação tá para cá. Se ele tiver diarreia sem dor, tem uma diarreia funcional. Já se ele tem dor, inchaço, distensão abdominal, com constipação eu tenho um intestino irritável em forma constipada, se é com diarreia eu tenho um intestino irritável em forma diarreica e se é misto, tem uma forma mista, tá bom? Então, é importante para a gente definir isso uma escala de Bristol que a gente tem, tá? A forma das fezes, tá? Tipo 1, tipo 2, isso aqui você mostra para o paciente, e aí, como você acha que estão suas fezes? É uma salsichinha? É fragmentada? É líquido? Você mostra isso para o paciente. Se for tipo 1, tipo 2, é mais constipado. Se for tipo 6, tipo 7, seriam fezes mais diarreicas. E tipo 3 a tipo 5 seriam variabilidades de normalidade aí. E aí, se mais de 25% das vezes o paciente tiver Bristol 1 e 2, vai ser constipado. Se mais de 25% das vezes ele tiver fezes Bristol 6 e 7, a gente vai ter uma forma diarreica, tá? E como que a gente trata o intestino irritável, gente? Bom, ajustes da dieta podem ser interessantes, tá? Dieta pobre em FODMAPs, tá? O que são FODMAPs, gente? FODMAPs é um acrônimo para definir um conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos pelo nosso organismo e que podem causar desconforto intestinal, tá? Desde os FODMAPs, por exemplo, está incluída a lactose, está incluído o glúten, tá certo? Polióis, na verdade, em geral, tá? Então, uma dieta pobre em FODMAPs pode ajudar no controle de sintomas do intestino irritável, principalmente na distensão, na diarreia. Estilo de vida também, um estilo de vida mais saudável, atividade física, isso pode ajudar também no tratamento do intestino irritável. Se for uma forma constipada, os laxantes. Se for uma forma diarreica, antidiarreicos. Então, loperamida, por exemplo, diarreico, ou laxante, na forma constipada, às vezes procaloprida pode ser uma opção interessante, tá? Antiespasmódicos também são interessantes, tá? Então, tanto iosina, que é o famoso Buscopan, na verdade, como, por exemplo, com o princípio ativo mebeverina, que também é um antiespasmódico, podem ajudar no controle principalmente da dor, tá? Também existem outros antiespasmódicos, como brometo de etilônio, tá certo? Pinavério, tá? Então, todos esses são antiespasmódicos que a gente pode usar no intestino irritável. E antidepressivos também podem ser usados como moduladores da dor. E aí, óbvio, se o paciente tiver mais diarreia, a gente vai às vezes preferir um tricíclico. Se for mais constipado, às vezes vai preferir um inibidor de recaptação de serotonina, que a gente sabe que solta um pouco mais no intestino. Vamos treinar um pouquinho. Einstein 2022. Paciente de 27 anos, previamente ígida, refere diarreia líquida com 3 a 4 episódios do dia há 8 meses. Refere a dor abdominal incólica, que melhora após evacuações. Nega ingesta de alimentos suspeitos, viagem recente ou uso de antibiótico. Coprocultura e PC de toxinas para A e B pela Clostridium difícil foram negativas. Dentre as opções abaixo, o próximo passo da investigação diagnóstica é: gente, mulher, jovem, sem sinais de alarme, com uma diarreia há 8 meses, quer dizer, uma diarreia crônica, com dor abdominal que melhora após evacuações. Então, assim, ela tem a dor abdominal, já tem 8 meses, tem alteração da diarreia, tem a melhora da dor associada, a associação da dor com a evacuação, que é essa melhora. Então, assim, ela fecha critérios para intestino irritável, tá? Então, a gente está pensando em intestino irritável, tá? Qual um exame legal que a gente pode fazer para triar? Calprotectina fecal, tá? Por quê? Porque calprotectina baixa é um bom exame para que sugere intestino irritável. Se o paciente não tem sinais de alarme e a calpro é baixa, você pode, inclusive, nem precisar fazer colonoscopia para investigar. É uma forma até de você evitar ter que fazer colonoscopia, que é um exame muito mais invasivo, muito mais chato de se fazer. USP Ribeirão 2022. Mulher, 35 anos, refere dor abdominal recorrente há 2 anos. Vamos juntando os critérios. Pelo menos 2 vezes por semana, mal localizada associada a diarreia e distensão abdominal. Melhor que a evacuação. Já tem um 2 de 3 aqueles, porque tem associação. Na verdade, a diarreia pode ter até os 3, né? Porque tem associação da frequência, alteração da frequência, alteração da consistência e tem relação com a evacuação. Fechou o critério total. Vamos lá. Negapirose, regurgitação, vômitos, perda ponderal, sangramento tenês. Quer dizer, não tem nenhum sinal de alarme. Exames laboratoriais normais. Antitransaminases IgA negativo. Quer dizer, pesquisou celíaca, não é celíaca.
Calprotectina 25, calprotectina baixa. Qual a principal hipodiagnóstica? A gente não tem nem que pensar. Não é doença inflamatória intestinal porque a calpro está baixa, não é doença celíaca que transglutaminasse é negativo, não é dispepsia funcional porque a queixa é diarreia, não é nem dispepsia, é síndrome do intestino irritável. Letra C, tá? O NESP 2022. Critério diagnóstico para síndrome do intestino irritável segundo Roma 4. Inclui a presença de dor abdominal recorrente pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses e os seguintes critérios, quer dizer, aqueles 3 é 2 de 3. Distensão abdominal é critério? Não, já risca aí. Mudança da frequência vocatória? É. Mudança no formato das fezes? É. Dor relacionada com a evacuação? É. Então, letra B já está certo. Vamos ler as outras. Melhora da dor abdominal com a evacuação? Sim. Alternância do hábito intestinal? Alteração da frequência, mas vamos considerar. Distensão abdominal, não. O paciente costuma ter muita distensão abdominal, mas não é critério diagnóstico, tá? D. Dor que melhora com a evacuação e piora com estresse? Não é bem critério, mas vamos considerar. Presença de muco nas fezes? Até pode ter. Alguns pacientes com intestino irritável podem ter muco nas fezes, às vezes na prática. Na prova, geralmente, não vai ter muco nas fezes no intestino irritável. Alternância, então assim, letra B, com certeza é a correta, tá? FAMERP 2022. Paciente feminino de 39 anos com queixa de 7 evacuações líquidas ao dia há 8 meses, associada a dor abdominal difusa que se alivia após evacuações. Refere que o quadro piora com períodos de estresse, negou o emagrecimento, tá? Refere ser diabético, uso de glicazida há 2 meses, negou tabagismo, refere etilismo, negou cirurgias prévias. Assinala a alternativa correta em relação ao caso sim. O que a gente pensa? Dor abdominal, alivia com evacuação, diarreia, jovem, sem sinais gerais. A gente vai pensar o que é intestino irritável, tá, gente? Qual é a alternativa correta em relação ao intestino irritável? A. O valor de calprotectina será maior ou igual a 100? Não. Calprotectina a gente espera que seja baixo, porque a gente está pensando em intestino irritável. C. O valor de proteína C reativa será maior ou igual a 6? Não. Provas inflamatórias vão ser baixas, porque é um intestino irritável, não está inflamado. A. A dosagem sérica do antitransglutaminase já poderá ser realizado? Olha, pode ser assim, tá? É uma opção. É um diagnóstico diferencial, é verdade, né? A gente pode fazer um antitransglutaminase para diagnosticar a doença celíaca, para afastar a doença celíaca nesses casos, tá? Sugere muito mais intestino irritável, mas não está errado falar que você pode fazer antitransglutaminase para diferenciar a doença celíaca. Não seria um absurdo essa paciente ter doença celíaca também, tá? Apesar de parecer mais intestino irritável. Vamos lá, vamos ver se a D está mais certa ou não. D. A dosagem de calprotectina nas fezes deverá ser feita nas primeiras 24 horas? Não tem relevância isso, tá, gente? Deve ter sido a calprotectina nas fezes, mas assim, é uma diarreia crônica há 8 meses. Por que vai ter que ser feita nas primeiras 24 horas? A calprotectina não tem um horário para ser feito, tá, gente? Pode só ser dosado, na verdade, em algum momento da investigação da diarreia. Então, completamente errada. Resposta, de fato, é a letra C, tá? E, para finalizar, mais uma questão da FAMERP 2022. Paciente feminino de 19 anos procurou atendimento ambulatorial com queixa de diarreia humano 4 vezes por dia, negou patologias ou medicações, negou emagrecimento, realizou exames perfeitos, PCR baixa, hemoglobina baixa, calprotectina fecal 10. Fez até uma coluna que nem era para ter feito essa coluna, tá, gente? Já tem a calpro baixa, já tinha vários exames, já é classicamente intestino irritável, já tem a calpro baixa, não precisa ter feito a coluna. Foi maldade com essa paciente de 19 anos ter feito essa colonoscopia, tá? Assinar a alternativa correta. A. Iniciar bebeverina? Pode ajudar. Mesalazina não, mesalazina seria para retocolite, né? Iniciar iosina, antiespasmódico, e dipirona, um buscopan composto, vai. Associado à sulfasalazina, não. Sulfasalazina seria para doença inflamatória intestinal, para retocolite, tá? Então, iosina e dipirona poderia ser antiespasmódico, mas sulfasalazina não. C. Iniciar probiótico por 12 semanas associado à bebeverina? Essa história de probiótico é um pouco controversa. Na prática, vocês vão ver que se faz às vezes, tá? Mas que a evidência é bem frustra para a gente falar que é a alternativa correta na prova, tá? Às vezes usam mais porque tem ausência de efeitos adversos do que propriamente algo que seja comprovado que vai melhorar, tá? D. Iniciar a dieta com baixo teor de FODMAPs e antidepressivos tricíclicos. Excelente, né? Dieta baixo teor de FODMAPs e antidepressivos tricíclicos, principalmente na paciente com diarreia, pode ser uma boa opção de antidepressivo, tá? Então, letra D, tá? A aula, como eu falei, era um pouquinho mais longa. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. É um tema mais complexo. Qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês. Abração.